Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Bom, pessoal, essa live aqui, essa Semana da Proteção, ela foi longe, tá? Nós tivemos aí os países, né, que fizeram as inscrições. A gente teve, nossa, pessoal aqui do Brasil, obviamente, Equador, Estados Unidos, Austrália, Bolívia, Argentina, Paraguai e Portugal, tá? Tivemos muitas pessoas inscritas de outros países e é um prazer receber a todos aqui no INAEP. O INAEP é uma instituição que gosta de agregar pessoas, a gente gosta de falar sobre proteção, então esse é o nosso objetivo, tá? Disseminar a proteção. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcelo. Ele vai fazer a primeira palestra do dia, né? Então, vou sair da minha tela aqui. Então, eu convidei o professor Marcelo. É uma honra ter o Marcelo aqui, um dos maiores projetistas. Para mim, acho que é o maior projetista de estruturas protegidas do Brasil. E de outras também, não só de proteção, de tudo. Tá? E eu convidei o Marcelo para a gente falar de um edifício aqui muito importante aqui na cidade de Campinas, que é o Absoluto. Ele é um edifício que ele fica próximo aqui ao INAEP. E eu falei para o Marcelo que eu passo todo dia naquela rua porque eu moro atrás, na rua de trás do edifício. E é um prazer ver a evolução desse edifício ao longo, conforme ele vai sendo construído, né? E ele é um edifício muito esbelto. Então, eu queria que o Marcelo comentasse a respeito dele, projeto do Marcelo. Então, Marcelo, muito obrigado, a palavra é sua, desculpa alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos os participantes, agradecer ao Fábio Albino pelo convite, para a gente conversar a respeito de proteção, né, que é um assunto empolgante, e a gente projeta estruturas protegidas e gosta muito do assunto. E esse edifício, de fato, ele não é um edifício muito alto, mas é um edifício bem interessante, porque tem algumas coisas que aconteceram nele que tiveram se dar soluções interessantes, né, e sempre usando a proteção. E o que chama mais atenção nele é porque o terreno lá ele é muito estreito, muito estreitinho mesmo. E aí o que é que acontece? O prédio é esbelto, ele é um apartamento por andar, de alto luxo, um apartamento, um por andar, e a torre dele é muito, muito estreitinha. Vocês vão ver quando eu mostrar aí as figuras, as fotos e tudo, como ele é esbelto. E tem uma característica dele mais interessante, é que o seguinte, é que os pilares, só os pilares do core dele, é que vão desde o subsolo até a cobertura. Porque, devido a essa questão do terreno ser estreito, os pilares que fazem, digamos assim, a periferia da torre, né, os que estão na periferia da torre, eles não podem ir até o subsolo, devido se isso acontecesse, inviabilizava garagem, circulação de veículos lá nos subsolos, que são 3. Então, os pilares eles vêm lá de baixo no core, no núcleo, e eles saem da cortina, então eles vêm junto com a cortina. Quando chega no primeiro pavimento, o pavimento tem vigas de transição, que esses pilares morrem, que estão vindo lá do subsolo, e nascem os que efetivamente vão para a torre, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, aqui é uma descrição do edifício, que a gente mostra a construção e incorporação da construtora Colmeia, que atua em várias cidades do Brasil. A sede dele fica em Fortaleza, mas eles atuam em Manaus, atuam em Fortaleza, atuam em Natal, atua em Campinas, tá certo? O projeto de arquitetura é de uma empresa aí de Campinas, de arquitetura, HMK Arquitetura. O projeto de estrutura e fundações fomos nós não somos os consultores da fundação, mas o projeto das fundações é nosso também. Então, o projeto da superestrutura e da
de fundações é nosso, tá certo? Da AMD. O projeto de contenções é dessa empresa BER FAC Consultoria de Solos e Fundações, que também é de Campinas. E em termos de quantidades, o prédio é o seguinte: o volume de concreto em fundações são 588 metros cúbicos, o volume de concreto em superestrutura é 1.803 metros cúbicos. Foram utilizados três tipos de aço CA50 e CA60 como armadura passiva, foram 236 toneladas, e o aço CP 190 RB, 11,5 toneladas. Então, você dá para ver que as taxas, né, não são muito elevadas, né? Por exemplo, de aço ativo, se você dividir os 11.500 quilos, né, são 11,5 toneladas, pelo volume de concreto, que é 588, ele vai dar um consumo relativamente baixo, né? Não dá 20 quilos por metro cúbico, tá certo? E então, para ver que o consumo, muitas vezes a gente, quando fala em estrutura pró-tendida, às vezes o pessoal, a princípio, diz, vão ser estruturas caras, porque eu acho que proteção é mais caro e tal. Mas não é, o consumo deles é relativamente baixo. Então, nesse caso aí, vamos só fazer a continha aqui, 11.500 dividido por 1.803 metros cúbicos, eu vou ter um consumo de menos de 7 quilos por metro cúbico, tá certo? De aço de proteção. E o aço passivo, eles são 203 toneladas, dividido por 1.803, vai dar um consumo de... Acho que eu fiz aqui a conta errada. 236 é com tudo. Dá... Só um minuto. Dá cento e poucos quilos por metro cúbico. Tá certo? Então, na verdade, o consumo maior ainda é o de aço passivo, né? Aqui a gente tem um esquema vertical do edifício, onde a edificação acima do solo, eles são 3 subsolos. Então, acima do solo, ele tem 77,56 metros. Então, como eu falei, ele não é um edifício muito alto, ele é um edifício mediano, tá certo? Profundidade do subsolo são 8,73. Agora, a esbeltez dele é relativamente alta, é 6,4. O que seria esse número? Era a divisão da altura do prédio pela menor largura da torre. Então, ele é um edifício já bem esbelto, tá certo? Esse aqui é um modelo, esse projeto foi rodado no TQS, como, digamos assim, o sistema mestre, foi usado o TQS, foi utilizado o Adapt Floor Pro para o cálculo das lajes protendidas, foi utilizado um programa chamado StudioWay para a verificação da punção, além do próprio Adapt verificar, a gente também verifica no StudioWay, e nós também utilizamos programas próprios produzidos na AMD. Então, essa figura aqui do esquema 3D, do TQS, dá para a gente perceber a esbeltez do edifício, né? Mais na frente eu vou mostrar umas fotos reais mesmo do prédio, para a gente, batido bem de frente, a gente nota isso. Aqui na figura a gente tem 3 subsolos, e aqui é aquele pavimento de transição, não sei se vocês estão dando para notar o meu mouse, né? Mas esse aqui é o pavimento de transição que pega os pilares que vão mudar de plumada aqui ao longo da torre. Bom, eu vou pegar todos os pavimentos e mostrar um por um as características de cada pavimento para a gente entender a estrutura do edifício. Aqui, essa figura, apesar a gente mostrando na internet, fica um pouquinho ruim, mas eu tentar com o mouse mostrar as características para ver se dá para entender. Bom, isso aqui seria a cortina, tá certo? A cortina do edifício, cortina de contenção, são 3 subsolos. Essa cortina foi utilizada, ela é uma cortina mista, elas são perfis metálicos, são cravados, esses perfis são cravados antes de fazer a escavação, e à medida que a escavação vai sendo executada, se vai descendo placas pré-fabricadas entre os perfis são perfis I,
aquilo lá vai descendo, aquelas placas, e depois, à medida que você vai cortando, vai se fazendo o atirantamento. Essa cortina de vidro se tratar de 3 subsolos, foi necessário colocar 3 linhas de tirantes. Esses tirantes são provisórios, eles só funcionam durante a execução, porque as próprias lajes dos subsolos elas vão contraventar, vão travar, né, a cortina, e posteriormente, quando as lajes são feitas, estão já concretadas, os tirantes são desmobilizados, certo? Então, eles não ficam ativos. A fundação desse prédio foi composta do seguinte, devido à escavação, ser três subsolos, se encontrou um terreno com resistência boa lá embaixo. Então, foi fundação direta. Então, esses pilares periféricos, esses 2 aqui de cima e esses 2 aqui de baixo, eles foram fundação direta isolada. E esse conjunto de pilares que estão aqui no centro foi uma fundação em radier. Então, juntou todos esses pilares, tá certo? Esse pilar, este que eu estou apontando aqui com o mouse, eles são aqueles pilares que eu falei que eles vêm dentro da cortina. Então, eles foram executados fundações excêntricas, que são ligadas, aqui não dá para ver bem, mas eu vou apontar com o mouse. Existe uma viga de equilíbrio ligando essa fundação ao radier, tá certo? O radier é bem pesado, né? Uma fundação com muita massa, então a gente usou para equilibrar, através de uma viga de equilíbrio, essa excentricidade dada por esses pilares não se encontrarem no centro dessas fundações de divisa. Então, foram 3 fundações aqui desse lado direito, 2 do lado esquerdo, sempre ligadas com essa viga de equilíbrio. Então, a fundação foi dessa maneira. Esse detalhe aqui, que tem esse recorte, o que é isso aqui? É porque na região dos poços de elevador, certo? O radier vinha com uma determinada espessura, e o poço elevador tinha que estar embutido dentro do radier. Se a gente não fizesse esse rebaixo aqui da laje do radier, eu ficaria com a dimensão muito esbelta do radier embaixo do poço. Então, foi feito um engrossamento para baixo, para poder você conseguir manter, né, a rigidez do radier todo. Essa planta agora é do subsolo 3. Então, na verdade, o subsolo 3, ele está logo acima do radier, tanto que esse corte aqui, que não está muito, a gente não vê bem, mas dá para entender, esse escuro aqui é o radier, e logo acima eu tenho o subsolo 3. Então, na verdade, existe uma pequena diferença de 30 centímetros aqui, do nível do subsolo 3 para o topo do radier, que é para a implantação dos pisos e, eventualmente, alguma tubulação que seja necessária colocar aqui. Então, na verdade, a forma do subsolo 3, ele é o próprio radier, e algumas cintas, digamos assim, na verdade não chegam a ser cintas, mas são um prolongamento do radier para pegar cá a saída da escada, tá certo? E alguns elementos mais, tá certo? Mas, na verdade, praticamente a estrutura é o próprio radier. Agora a gente vai para o subsolo 2, né? O subsolo 2, aí sim, aí você já tem uma laje completa, né? Então, aqui eu tenho o contorno da cortina, eu tenho aqui o core, ó, que eu falei para vocês que é o que mantém, digamos assim, imutável, né? Mas esses pilares aqui da periferia e estes aqui, eles foram transicionados lá no primeiro pavimento, porque se eles viessem na projeção do tipo, ele passava por aqui, bem no meio da rampa. E do outro lado, se esses pilares fossem na projeção do tipo, ele estaria passando bem no meio da circulação. Então, eles foram necessários fazer essa transição. Agora, qual foi a solução que a gente deu para a laje, tá certo? Aqui eu tenho um corte, né? Onde a gente mostra subsolo 3, subsolo 2, subsolo 1 e o térreo. Essa laje, ela é uma laje lisa, ou seja, ela não dispõe de vigas. As vigas só existem nessa região do core. O restante toda ela não tem viga, tá certo? A gente mostra mais umas fotos mais na frente, assim, tem noção. E ela é nevurada. Então, ela é nevurada, onde eu tenho esses brancos que aparecem aqui, são zonas onde a gente tira as nervuras para poder ficar uma região maciça para a passagem dos cabos concentrados. Essa região aqui, que a gente vê bem marcada aqui por esses 4 regiões brancas e nervura aqui do meio, isso aqui foi um local que foi deixado
para a passagem do elevador cremalheira, que ele fica durante a obra toda. Certo? Eu vou mostrar mais na frente aí como foi que a gente fez para resolver esse problema aqui, já que a laje é protendida, vai passar cabo distribuído nessa direção. E a gente deixou esse buraco aqui, e aí a gente deixou uns cabos pendurados, eu vou mostrar mais na frente o detalhe, para depois, quando o elevador cremalheiro foi tirado, a gente volta a fazer a concretagem disso aqui. Certo? Então, essa laje, a gente utilizou um sistema que foi desenvolvido por nós, juntamente com a Impacto, que a gente chama de Pave Ô, Plus. Marcelo, só um minutinho, deixa eu pedir. O Andrei, você pode fechar seu microfone? Arthur, Marcos Vinícius, porque está dando eco aqui, não está dando para acompanhar a palestra do Marcelo. Eu não consigo aqui, que eu passei o host para você, Marcelo, mas o Arthur, muda o seu microfone, por favor. Pronto, Marcelo, desculpa, pode ir. Tranquilo. Vamos lá? Pode ir, Marcelo, pode ir. Vamos lá. Bom, então esse sistema de laje, ele é um sistema de laje nevurada, mas ele tem algumas características que eu vou descrever mais na frente, que tornam um sistema muito prático mesmo de se executar, tá certo? A laje Pave Plus. E a gente tem usado bastante em vários locais do Brasil, com muito sucesso. Ele leva o cálculo dessa laje é semelhante ao cálculo de uma laje maciça, então não as propriedades dele, devido a algumas características que eu vou mostrar mais na frente, se dá um tratamento da laje nevurada com uma laje maciça, sem necessidade de armadura de cisalhamento nas nervuras e nem fazer a verificação, a flexão da capa. Mas na frente eu entro em detalhes sobre isso aqui. Mas o certo é que a gente tem um painel totalmente liso, desprovido de viga, tá certo? Muito fácil de trabalhar. Esses maciços brancos que a gente está vendo aqui são capitéis em volta dos pilares. Esses capitéis são regiões maciças e que eles têm que ter tem que ser maciço, porque em volta dos pilares se desenvolvem os momentos negativos. E o momento negativo, ele comprime a região inferior da laje e traciona a superior. Então, se você comprime a região inferior da laje, eu tenho que tirar as puras e deixar o maciço, porque eu preciso de toda a seção da laje trabalhando. Essa região que está sem as caixinhas, né, que são as maciças, o momento negativo está todo incluído aqui dentro. Então, você tem que, inicialmente, ter alguns critérios para poder tirar essas caixas, de maneira que isso aqui seja, o negativo esteja aqui dentro. E quando você processa e você vai analisar, você vai conferir se o seu negativo ficou aqui dentro. Se não, a gente tira mais caixa. Então, seria iterativo. Para ponto de partida, como é que a gente faz? Você pega o vão, tá certo? Entre um pilar e outro, e essa distância que vai ter ser maciça é um sexto do valor do vão. Então, você parte com esse valor, monta lá seu modelo, carrega, processa, checa se os negativos estão dando aqui dentro. Se não, às vezes você tem um vão grande perto de um vão pequeno, então o vão pequeno acaba que esse L sobre 6 não vale, ele fica maior. Então, a gente tem que sempre conferir isso, tá certo? Bom, aqui tem um detalhe muito importante, como essa laje ela é protendida, eu vou tentar ver se consigo mostrar aqui como é que é o layout dos cabos. Ó, aquelas regiões que eu falei, voltando no slide anterior, eu tenho esses brancos, né? Esses brancos são onde eu vou botar os cabos concentrados. Então, aqui eu tenho cabo concentrado aqui, eu tenho cabo concentrado aqui, cabo concentrado aqui, concentrado aqui, concentrado aqui. E aqui eu tenho cabos distribuídos, tá certo? Aqui eu tenho alguns problemas para executar a proteção. Primeiro, como isso aqui está encaixotado dentro do subsolo, a proteção ela é feita pelas extremidades. Então, como é que a gente puxa esses cabos se eu não tenho extremidade, né? Então, esses cabos que ficam aqui nessa região onde tem uma rampa, tranquilo, aí eu estou puxando por aqui. Mas os outros que ficam, tipo esse aqui, ó, que vai de um lado ao outro e está todo encaixotado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma ancoragem passiva, que está do lado de cá, tenho a ativa que está do lado de cá, então eu vou deixar uma região aqui que vai ser concretada depois de executar a proteção, que é onde minhas ancoragens ativas vão estar.
E isso aqui tem uma dimensão tal que cabe o macaco aqui dentro, e quando ele abrir o êmbolo, na hora de fazer a proteção, eu tenho que ter uma distância suficiente para que ele possa abrir todo. Se a gente olhar essa figura que eu estou mostrando aqui, eu tenho esse achura, né? Essa achura aqui escura, ó, que aqui na figura apareceu escura. O que é isso aqui? Bom, se eu ligasse a laje, a cortina, antes de fazer a proteção não seria efetiva. Por quê? Porque quando a gente vai dar proteção numa laje ou numa viga, num elemento qualquer, eu tenho que permitir que esse elemento se encurte. Se ele não possibilitar o encurtamento dele, não vai ter proteção. Então, eu tenho uma cortina, que é um elemento muito rígido, tá certo? E que se eu ligar isso aqui à cortina antes de dar proteção, a proteção não vai ser efetiva. Então, o que a gente faz? A gente pega, deixa uma região entre a cortina e a laje, que não é concretada antes de fazer a proteção, você concreta, deixa isso aberto. Quem vai garantir que isso aqui vai se estabilizar é o escoramento. Aí você faz a proteção, espera alguns dias, que é para permitir ela encurtar, e depois desses dias você vai e fecha. Aqui à esquerda eu tenho um detalhe disso aqui, ó. Eu tenho aqui a cortina, eu tenho aqui a laje, tenho este trecho aqui que fica por concretar posteriormente, aqui, ó, concretar após a proteção dos cabos. Aqui eu tenho a armadura passiva, que vai fazer a ligação, tá certo? E aqui eu tenho um detalhe dessa armadura de ligação. Aqueles cabos que vão ser puxados por dentro, eles morrem por aqui, tá certo? Então, isso aqui é muito importante para que a proteção seja efetivamente jogada, né, na laje, ela seja aplicada à laje. Ela só pode ser ligada à cortina depois de ser feita a proteção. Aqui eu tenho um detalhe ampliado, para a gente entender aquele negócio lá, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui as nervuras da laje Paviplus, a gente põe 2 cabos, uma nervura sim, outra não, porque essa distância entre as nervuras é 61 centímetros, certo? Então, a cada 2 nervuras vai dar 1,22 m, tá certo? Que ainda está dentro do máximo que eu posso ter de distância entre um cabo e o outro, pela nossa norma, que é 6 vezes a espessura da laje. Essa laje aqui ela é de 20 centímetros, tá certo? Então, essa região aqui, ó, foi a região que a gente deixou para concretar depois. Aqui a cortina. E aqui, ó, são aqueles cabos que eles estão encaixotados dentro da cortina. Então, eu tenho que ter esse local que vai me servir para 2 coisas. Primeiro, não fazer a ligação da laje com a cortina. E segundo, ter um espaço suficiente para a gente colocar os cabos, o macaco aqui, abrir o macaco, puxar, né? E depois, quando passa algum dia, a gente fecha esse negócio. Do outro lado aqui também, tá vendo? Não. E aqui são os cabos distribuídos, que também tem essa mesma situação aqui em cima, ó. Esses cabos aqui estão sendo puxados lá pelo outro lado, e esses que estão sendo puxados aqui por cima, eles têm esse espaço aqui para permitir que a gente possa acoplar o macaco aí e puxar. Esse detalhe aqui é um detalhe das armaduras de punção que a gente usa. Existem vários tipos de detalhes. O melhor deles seria o uso de studs, mas os studs aqui no Brasil são proibitivos em termos de custo, tá certo? Então, o que é que a gente faz? A gente usa esse detalhe, que é um estribo com esse formato, parece uma cobrinha, né? Cada perna dessa daqui vai ser, as pernas vão ser calculadas lá no cálculo da punção. Aqui eu tenho o pilar, tá certo? E elas têm que estar muito bem ancoradas, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior da laje. Por isso que a gente usa essas pernas horizontais para poder fazer a ancoragem do estribo. Aqui a gente vai agora para o subsolo 1, né? Estamos subindo. Estamos lá embaixo, no subsolo 3, subsolo 2, subsolo 1. Praticamente o subsolo 1 se repete, né? A mesma coisa do 2. A gente tem aquelas faixas horizontais, Aqui eu tenho o local do elevador cremalheira, aqui eu tenho a rampa de acesso aos subsolos. Aqui eu tenho o core do edifício, tem 2 pilares isolados lá atrás, tá certo? Aqui também a gente tem aquelas regiões brancas, né, que é onde formam as faixas, onde eu vou colocar os cabos. Notem que isso aqui não é viga faixa. O pessoal pergunta, mas isso é viga faixa? Não, isso não é viga faixa. As vigas elas têm que ter uma determinada proporção para ela ser considerada viga entre a largura da viga e a altura dela e a espessura da laje. Isso aí não é uma viga, isso aí é uma laje
faz tudo parte do conjunto da laje, apenas estão sem nervuras, então tem um rigidez um pouquinho maior, mas não são vigas. O tratamento dela não é de viga. Aqui, ó, a gente tem novamente os traçados dos cabos, que eu tenho cabos distribuídos nessa direção e cabos concentrados na direção horizontal, certo? E aquela região escura, né, que está em redor, que é aquela mesma ideia da questão da gente não ligar a laje antes de executar a proteção e os locais para colocar o macaco para puxar os cabos. Então, tem essas duas finalidades. Aqui eu já vou dar um detalhe que é interessante, que é a questão da região onde fica o elevador cremalheira. Observe que aqui, ó, a gente tem passagem de cabo, né? Passagem de cabo nessa direção. E eu tenho bem no meio desse negócio aqui, eu tinha que deixar essa abertura. Essa abertura ela ficou durante a obra toda. Toda a obra ficou isso aberto. E aí o que é que a gente fez? A gente pegou, interrompemos os cabos aqui na borda onde o elevador cremalheira precisava. Então, a gente interrompeu os cabos, esses cabos vão até a outra extremidade. Nós viemos com os cabos que vinham daqui de baixo, tá certo? E fizemos uma proteção intermediária aqui. E essa ponta aqui de cabo, ela ficou pendurada aqui embaixo, durante a obra toda enrolada, tá certo? De maneira que essa abertura aqui ficou para ser concretada só depois que a cremalheira fosse retirada. Quando a cremalheira foi retirada no final, a gente esticou esses cabos que estavam pendurados aqui embaixo até essa região, tanto que a gente deixou também uma janela para meter o macaco, puxou esse negócio aqui e concretou o restante, tá certo? Concretou tudo. Então, aí foi resolvido dessa maneira. Aqui é a região junto à rampa. A região junto à rampa, a gente usou, tem duas dicas aqui, né? Uma a gente usou para puxar esses cabos e outra é que toda vida que a gente tem rampa em dois pavimentos sequenciados, a gente nunca pode concretar essa rampa de uma vez só, sem ter o cuidado de deixar uma faixa sem concretar, porque uma vez que você liga um pavimento no outro pela rampa, antes de fazer a proteção, e você faz a proteção dessa maneira, alguma parte da rampa quebra, exatamente por conta de que eu estou criando um elemento de rígido que não permite o que está em torno dele se deformar, se encurtar e acaba aparecendo fissura. Então, a gente usou essa região escura aqui no começo da rampa com essas duas finalidades. E puxar esses cabos aqui e deixar um espaço para que eu só concretasse isso aqui depois dessa proteção ser realizada para evitar a rampa impedir o encurtamento da laje segurando um pavimento no outro. A gente vai para o térreo, né? O térreo é um pouquinho mais complicado, tá certo? Por que o térreo é complicado? Esses edifícios de hoje, no térreo tem muita parte de paisagismo, né? Então tem gramado, tem piscina, tem canteiros com às vezes até árvores grandes. E aí o que é que aconteceu especificamente nesse prédio aqui? Esse contorno bem daqui, que eu estou seguindo aqui com o mouse, ó, este aqui, bem esse aqui, ele fica 35 centímetros acima do restante da laje do térreo toda. Isso aí tem uma finalidade. A finalidade dele é exatamente ter um espaço com uma série de canteiros. Eles têm lá um piso elevado nos passeios e tem um jardim. Então, quando você chega aqui, hoje o prédio está terminado, não parece nem que você tem uma laje aí. Ele simplesmente um canteiro só, né, com vários canteiros bem fluidos e os passeios para as pessoas andarem, né? E a gente fez o quê? Nessa região que ele tem essa parte elevada, a gente acabou criando uma junta bem aqui, nesse local. E daqui para trás, tá certo? Que é onde fica piscina, aqui está localizado piscina, etc. Tal, a laje foi protendida, na maneira das demais. Só que esse outro trecho, por conta dessa picotadeira danada aqui, né, de que o trecho da laje estava mais em cima, o trecho estava mais embaixo, a gente separou que é da parte protendida e esse trecho foi feito armado, o que aí não compensava aplicar proteção nesse local, tá certo? Aqui nesse local escuro aqui também a cremalheira, foi aquela mesma situação dos outros andares, né? E aqui a gente tem um detalhe do trecho onde é protegido. Aqui a gente
criou uma viga que fica tipo uma junta. Não é uma junta de natação, mas é uma junta de concretagem, tá certo? Se fez dessa viga para cima armado e dessa viga para baixo ela é protendida, tá certo? Semelhante ao que aconteceu nos outros pavimentos. Aqui é uma projeção de onde está a piscina, tá certo? Então a gente tirou as caixinhas para poder engastar a parede da piscina. Aqui é a piscina de adulto, aqui é a piscina de criança, tá certo? De maneira que aí aqui é a região molhada, né? Aqui, agora a gente já sobe para o primeiro pavimento. Aí esse primeiro pavimento é aquele pavimento de transição, certo? Entendeu? Um pavimento específico. Também aqui não foi usado proteção, não foi usado proteção também, as vigas acabaram sendo armadas. A gente fez um comparativo e não houve necessidade, até porque elas eram relativamente curtas, e aí quando a gente tem viga muito curta, a gente tem problema com perda de proteção por conta do acunhamento, da cunha da passiva, está dentro da região que a gente chama de ponto de bloqueio, e é perigoso escapulir a cunha do outro lado, que está pré-blocada. Então, a gente preferiu fazer as vigas armadas. Então, é um pavimento bem complicadinho, né? Aqui eu tenho aquele core, aquele núcleo central. Esses pilares aqui, eles vêm lá de baixo, em cima da cortina. Aqui do lado direito, ó, meu mouse seguindo aqui, eu também tenho 3 pilares aqui que eles vêm lá de baixo, dentro da cortina. E aqui eu tenho uma viga de transição que recebe esse pilar que nasce. Eu tenho outra viga de transição e outra viga de transição que pega uma outra viga de transição na outra direção, para poder pegar 1, 2, 3 pilares nessa região, que é exatamente os pilares que ficam na borda do tipo. Do outra extremidade é a mesma coisa. Ó. Tenho essa viga de transição e essa, que vão pegar 1, 2 pilares que formam a transição. Então, esse pavimento é um tantinho complicado, né, por conta dessas transições, mas ele é que compatibiliza, digamos, os pilares que vêm lá dos subsolos para entrar na torre. Então, é o seguinte, aqui, agora a gente entra nos pavimentos típicos, tá certo? Então, do segundo ao 23º, eles são iguais, os pavimentos são iguais, não tem diferença, e acabou ficando apesar do prédio não ser muito bem comportadinho, né? Ele tem umas reentrâncias e tudo, mas a solução ficou bem simples. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Ó. Eu tenho aqui o core, né, o núcleo, tem a escada e caixa de elevador aqui. Aqui eu tenho um elevador que ele serve diretamente a pessoa, o elevador social, ele aparece diretamente na sala, né, fica bem interessante, a pessoa chega já lá na sala. Aqui eu tenho faixa, né, onde vai ter cabo concentrado. E aqui eu tenho as nervuras que a gente vai jogar cabo distribuído nessa direção, até para pegar esse balanço aqui, um balanço razoável aqui na frente, certo? Então, a planta não é muito grande, mas a solução foi com proteção dessa maneira aqui, olha aqui, ó. Eu tenho cabo concentrado aqui e eu tenho cabos distribuídos nessa direção, os cabos distribuídos. Sempre numa nervura assim, outra não, nervura assim, outra não. Esses cabos distribuídos, eles normalmente são de duas cordoalhas juntas, certo? Aqui a gente sai alternando, agora puxa um para um lado do outro, só para questão de melhorar a questão de perda, até que aí não teria muito problema não, porque a laje é curta. Mas a gente fez essa alternância, puxando os cabos um lado sim, outro não. Aqui dá para a gente ver o elevador de serviço e o social fica aqui. Aqui é coberta, né? Então, a laje coberta, ela se parece com os tipos, mas com uma pequena diferença. Existem muitos pilaretes, né, que são montantes, né, que nascem nessa laje. Então, por exemplo, para que é isso? São os pilares que vão receber parte de casa de máquinas, caixa d'água, que não coincide, essa caixa d'água ela não coincide com digamos assim, o contorno geral do edifício. Então, eu vou tentar mostrar aqui. Ó, aqui é um pilarzinho que nasce, aqui é outro pilarzinho que nasce, outro pilarzinho que nasce. Tá certo? Então, tem vários. Eles estão nascendo diretamente em cima da laje. Aí, para que isso aconteça, a gente tira nervura, tira caixote de nervura, deixa um maciço, né, de maneira que aqui você vai ter que nascer esses pilares e verificar a punção. Então, da mesma forma, dos pilares que servem de apoio, né, de a laje se apoia naqueles pilares, a gente verifica a punção, naqueles pilares que nascem, existe punção aqui. Então, a gente tem que verificar a punção e checar
e armar de acordo com aquele detalhe que eu coloquei mais à frente, mais atrás. Aqui eu tenho a distribuição dos cabos, é muito parecido com o tipo, né? Ó, cabos, eu tenho cabos concentrados aqui nessa direção e tenho distribuído na direção vertical. Aí aqui é só subindo para terminar o prédio todo, né? A gente tem aqui a casa de máquinas, onde eu tenho aqui os 2 platôs dos elevadores, né? Que é boa parte daqueles montantes nasceu aqui em cima. E a gente sobe para o topo, onde estão os reservatórios, né? Os reservatórios desse prédio, eles não foram em concreto, você tem apenas uma laje, que é um platô, onde foram colocados diversos reservatórios pré-fabricados de fibra, né? Plástico, né? Então, aqui é a laje de fundo, né? Onde se apoia, com 15 centímetros de espessura, e essa aqui é a de topo, que esses reservatórios eles têm que ficar abrigados. Então, ele fica protegido, né, com essa laje de topo. A laje de topo ela só tem 10 centímetros. Certo? Então, a descrição do prédio é essa, tá certo? A gente partiu lá de baixo, chegando até em cima. Agora eu vou mostrar aqui a laje do sistema Paviplus, tá certo? Que foi utilizada nessa obra. Tem 20 centímetros de espessura, certo? 20 centímetros de espessura. São nervuras que têm a altura da nervura 10 centímetros, e a espessura da capa 10 centímetros também. Os dois formam 20 centímetros. Essa espessura da capa de 10 centímetros, ela está aí para atender as normas atuais, tá certo? Então, por exemplo, essa laje, devido ao TRRF do prédio aí ser 90 minutos, ela precisa ter 10 centímetros para cumprir a função corta-fogo, tá certo? Então, ela tem essa finalidade. A distância entre as nervuras fica menor do que 50 centímetros. Então, essa distância menor do que 50 centímetros é que é o X da questão. A norma prevê que quando a gente tem distância entre nervuras menor do que 50 centímetros, você não precisa verificar a capa da mesaflexão e nem precisa verificar a nervura com cisalhamento, tá certo? Porque as lajes nessas condições elas têm um comportamento de laje maciça. Então, a gente tem essa vantagem. Por isso que eu disse que a laje Paviplus, ela tinha algumas características que levavam a um sistema muito fácil de executar. A falta da armadura de capa, ela já diminui muito a mão de obra e o consumo de armadura, né? E a falta de verificação e de armação ao cisalhamento das nervuras também é uma redução muito grande de mão de obra e armadura. Essa laje, aqui é um detalhe 3D aqui dela, ela ao se formar essas nervurazinhas, elas são 61, 61, a gente, primeira vez que viu ela montada, ela ficou parecida com aquelas tabletes de chocolate, né, da Nestlé. Aí ela ficou apelidada de La Chocolate. Então, o nome do sistema Paviplus, mas o apelido dela que a gente costuma chamar é a La Chocolate, tá certo? Aqui, o mouse passando aqui à esquerda, aqui é o local onde tem as regiões maciças, que ela tem o mesmo tamanho, a região maciça, ela tem o mesmo tamanho ou um múltiplo do 61 por 61, porque, na verdade, a gente substitui uma caixa por uma região maciça, que é para poder passar os cabos, tá certo? Então, aqui a gente tem um detalhe padrão, né? Ela formada, tá certo? Aí, em planta, ela fica com esse formato. Aqui em 3D e aqui um corte, né? Agora eu vou mostrar umas figuras, aqui umas fotos aqui do acompanhamento da execução da obra. Então aqui, ó, esse aqui, as cortinas já estavam feitas. Percebam aqui que a gente tem aquele esquema que eu falei, ó, são perfis metálicos que foram cravados. Aqui a gente tem as plaquinhas pré-fabricadas, que elas foram, à medida que se ia cortando, se ia descendo as plaquinhas. A gente tem 3 níveis de tirantes, ó, 1, 2, 3, a cortina é atirantada. E esses tirantes, eles são mobilizados, eles são protendidos, né? Então, protendidos, esse aqui não é proteção com barra. Essa proteção dessa cortina aqui foi feita com cordoalha, certo? E é o seguinte, a proteção, ela é aplicada e as castanhazinhas aqui, as ancoragens dela, ficam nessas vigas metálicas. Essas vigas metálicas, depois, quando você desmobiliza a proteção e corta, depois das lajes feitas, a gente recupera essas
tanto as ancoragens, quanto recupera esses perfis. Então, você leva para outra obra, tá certo? Aqui vocês estão vendo esse tipo, um detalhe aqui, né? Ó, isso aqui é exatamente onde vai ficar a nossa laje. Porque aqui a gente teve que preparar, a gente deixou, não se colocou a placa, tá certo? E aqui foi deixado um detalhe especial de ligação, exatamente naquele ponto que eu disse que ficou para concretar depois. Isso aqui era tipo um nicho que a gente deixou para poder colocar as armaduras de ligação, tá certo? Então, a cortina, apesar de não ser o projeto não ter sido da MD, de um especialista em contenções, ela foi muito bem concatenada, né? Foi muito bem, digamos assim, compatibilizado os detalhes dela com do projeto estrutural. Primeiro, para você não haver conflito entre o local onde você coloca as ancoragens e a laje. Eu já vi projeto descompatibilizado em que o pessoal botou as ancoragens dos tirantes exatamente no local da laje. Aí, quando o sujeito vai montar a laje, está lá as ancoragens com os tirantes. Né? Quer dizer, se isso aqui não for estudado direitinho antes, você, conjunto com o pessoal das contenções, desencontrar. Né? O local dos tirantes não pode encontrar com o local onde vai ficar a laje. E o local da laje já se bolar um detalhe para depois ele ficar perfeitamente encaixado no outro, né? Agora aqui eu estou com uma retro aqui trabalhando e eles estão fazendo exatamente o quê? Ó, aqui é aquele radier, né, que pega vários pilares, né? Vários pilares. Ele está sendo escavado aqui, preparado, a forma, para execução do radier, que pega exatamente o couro do edifício, né? Essa outra foto aqui, ó, já saiu a retro, já saiu. A gente agora já está vendo aqui a cava preparando, está sendo preparada para a montagem das armaduras, tá certo? Foi feito uma grande escavação para pegar ela toda. Vocês veem que aqui eu tenho dois níveis, né? Aquele nível onde o radier como um todo fica e aquele rebaixo, que a gente mostrou lá no detalhe, né? Então, eles estavam preparando aqui para montagem. Então, é uma escavação bem grande, né? Quer dizer, se isso aqui não for de fato atirantado, você não consegue estabilizar. Agora aqui, ó, a gente está armação do radier. Percebam que os dois elevadores, né, ó, um elevador, outro elevador, a gente tem aquele rebaixo que foi aplicado dentro dele. A armação do radier é bem densa. O radier também não foi protendido, ele foi armado, certo? Então, a armação densa. Aqui ele já estava quase no ponto assim de fazer a concretagem. Agora, detalhe, que é também um dos pontos interessantes desse projeto. Como eu tenho uma massa de concreto grande, a gente tinha que fazer o controle da temperatura, tá certo? Então, foram instalados sensores, certo? O pessoal fez um acompanhamento muito rigoroso aqui da questão da temperatura. Se optou por concretar numa hora já final de tarde, ele até entrou um pouco pela noite, respeitando o horário do silêncio, né, que não podia passar até das 10 horas da noite, de maneira que a gente pegou um horário favorável, à medida que a tarde ia ficando mais fresquinha, né, de fazer a concretagem para poder aumentar a temperatura do concreto, mas foi acompanhado o desenvolvimento da temperatura com esses sensores, né, aqui é o equipamento, foi contratada uma empresa de tecnologia do concreto para acompanhar, foi feito todo esse trabalho, que a gente tinha muita preocupação de que isso, se não fosse bem acompanhado, não fosse seguido a temperatura correta, a gente viesse a ter problema com fissura, tanto de retração quanto fissura por eletrigita tardia, né, que é aquele efeito de que quando a temperatura do concreto passa de 65 graus, você pode não reagir todo o carbonato de cálcio que tem no concreto, a cal, né, do cimento, e aquilo ficar guardado para um dia, como a umidade atacar lá, ela vir a reagir e aparecem tensões altíssimas no concreto que fissuram, trincam, né, e você prejudica a performance da fundação. Aqui, ó, era o finalzinho da concretagem, à noite, né? Aqui o radier já estava todo concretado. O
pessoal já estava eraguando aqui, né? E isso aqui entrou pela noite, mas de maneira que não, como lá é um bairro residencial, tem muito apartamento por perto, não passasse o horário das 10 horas, né? Aqui a gente já tem uma figura, ó, que já começou-se a trabalhar na primeira laje, né? Aqui embaixo é o último subsolo, e aqui a laje do segundo subsolo. Veja que aquela faixa, né, que a gente deixou aqui para concretagem posterior, e aqui, se vocês perceberem, essa laje ela foi concretada de 2 vezes. Ela foi concretada até esse local, a gente aplicou uma proteção intermediária aqui, tá certo? E aí soltou esse escoramento lá, passou o restante para cá, que a gente vê os cabos pendurados, né? E aí os cabos aqui pendurados. De maneira que a gente esticou eles mais para frente e fez a segunda fase, né? Então, ela não foi feita de uma vez só, não, tá certo? Foi 2 vezes. Aqui a gente já tem a estrutura subindo, né? Aquele, o famoso elevador cremalheira, que a gente deixou aquela abertura, que a gente já viu os balanços, né? Aqui a gente tem o plano de escoramento e o reescoramento da laje aqui embaixo, para poder você subir a laje e eu tenho 100% de escoramento, 50% e 30%, tá certo? Então, aqui o prédio está começando a se desenvolver, né? Aqui eu tenho uma das lajes já montada, mas ainda não tem os cabos, né? Mas aí você vê, por isso que a gente chama de laje chocolate. Aqui, ó, essa tabletinha aqui da Nestlé, né? Aqui eu tenho outro ângulo dessa mesma laje. A gente vê aqui as regiões maciças, onde a gente vai passar cabo concentrado, e as regiões da nervura, tá certo? Aqui é a laje já pronta, né? Aqui é uma das lajes subsolo. Aqui a gente tem os tirantes ainda, não foram ainda desabilitados, né? Mas aqui eles vão ser soltados aqui as cabeças de ancoragem e retirado todo esse equipamento aqui de placa de ancoragem, tudo ele é aproveitado, e aproveitado também os trilhos, né? Então o acabamento fica bacana, né? A lajezinha toda lisa, não tem viga, ó. E aqui é outra laje já com os cabos sendo lançados, né? Aqui eu tenho uma nervura assim, outra não, nervura assim, outra não. A armadura das nervuras, normalmente é a armadura mínima, certo? A armadura é baixa, né? E a gente tem pouca necessidade de armação, né? Quem vê a laje pronta já antes de concretar se assusta, né? Porque de fato só tem mais os negativos e uma armadurazinha mínima que a nossa norma exige o positivo, né? Aqui o prédio subindo mais, e aqui a gente dá para ver aqui as placas de obra, né? Daqui é da AMD, do arquiteto, HMK, que mais aqui? A Colmeia, eu acho que tem a da Impacto por aqui, o pessoal da imobiliária, etc. Né? Então, está aqui Impacto, que fez a proteção e alugou as caixinhas aí para o sistema Pavo Plus. Aqui o prédio já num outro estágio, né? E a gente já começa a perceber que, de fato, ele é muito esbelto, né? Aqui a estrutura ainda estava subindo, o cremalheiro ainda está aqui, ó, né? Esses balanços aqui na frente. Ele é muito esbelto. Olha aqui, outra vista, né? Onde eu tenho aqui. Aqui a gente ainda vê a turma que ainda não tinha revestido, a gente vê os locais onde tinha os cabos de proteção, que ele se fecha, tampona, e fica a marcação, né, do grau que foi usado. A gente fica vendo o local dos cabos, né? Então, essa foto aqui, o Fábio Albino que me arranjou, que tinha passado para mim, rapaz, passa essa foto aqui para mim, para eu botar na apresentação, que é bem bacana essa foto. E aqui o prédio já praticamente finalizado, né? Aqui está faltando pouca coisa, e já com o revestimento aqui quase pronto, lá em cima ainda tem uma coisinha para terminar, mas o cremalheiro já tirou, e os jardins aqui já estando no ponto aqui, né? Então, era isso que eu queria mostrar.